vocês aqui no nosso encontro com a MCM Dominical. Espero que todas estejam bem guardadas embaixo da poderosa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar agora com vocês o texto de Lucas 9, versículo 62, que diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apta para o reino de Deus. Então que nós coloquemos a nossa mão no arado, no trabalho do Senhor. Não olhemos para trás, olhemos para frente e para o alto, seguindo para o alvo que é Jesus. Que possamos estar trabalhando como servas de Deus, cada vez com mais alegria, servindo ao nosso Mestre, colocando a mão no arado, trabalhando conforme Deus quer que cada uma de nós esteja fazendo para a glória do nome dEle. Que Deus esteja abençoando a cada uma de vocês e que possamos estar nesses tempos difíceis, mas que nesses tempos difíceis estejamos colocando a nossa mão no arado, trabalhando em prol da proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, em prol do bem das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus esteja abençoando a cada uma. Agora eu vou estar orando para que Deus abençoe as nossas vidas e toda essa programação que teremos, que tudo concorra para a glória do nome do nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, na Tua doce presença eu estou, ó Pai, te agradeço por esse dia, Deus, te agradeço porque aqui podemos estar juntas, ó Deus, para louvarmos ao Teu nome. Eu te peço, ó Pai, que Tu possas estar abençoando a cada uma das Tuas servas, cada pessoa que neste momento está ligada conosco agora, ó Pai, por meio da internet, Senhor. Que Tu possas estar abençoando a cada lar representado, a cada família, ó Pai. Que cada uma possa nesse momento estar sentindo a Tua boa mão sobre cada uma delas. Que Tu possas estar abençoando, ó Pai, cada família, que possamos estar nesses dias, ó Pai, fazendo aquilo que Tu queres, que é fazendo bem ao nosso próximo, amando ao nosso próximo e amando a Ti, ó Pai, acima de todas as coisas. Que possamos estar refletindo o Teu amor, ó Pai, por onde quer que passemos. Abençoa, Pai, a cada uma de nós e nos dá uma programação, ó Pai, para que possamos ser tocadas, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito e que a Tua mensagem venha de encontro a cada uma de nós. É a oração que te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando a cada uma de vocês. Agora nós vamos passar para a nossa participação musical. Que Deus esteja abençoando cada uma. Em nome de Jesus. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a Ti. O chamado que um dia Tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a Ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao Teu dispor, para onde Tu quiseres me enviar.
nós iremos passar para o nosso momento de reflexão com a irmã Kelly. Oi, que bom estar aqui com você. Hoje queria saber se você pode me ajudar a encontrar algumas respostas para aquilo que às vezes a gente não tem resposta, né? Acho que são poucas coisas na vida que nós realmente temos certeza, temos convicção, mas nós, como povo de Deus, usamos a nossa diretriz, o nosso vínculo de promessa, que é a palavra de Deus, a nossa bússola, né? A palavra de Deus é que nos traz algumas certezas, algumas garantias e que, acima de tudo, ela nos enche de esperança. Mas eu estava me perguntando aqui se existe alguma fórmula exata que nos garanta que os nossos planos deem certo. Será que existe alguma fórmula precisa para isso? Porque eu tenho visto tantas pessoas garantindo pela internet, né, pela televisão, às vezes as pessoas acreditam até em políticos que dão essas garantias de que a coisa vai dar certo, a coisa vai funcionar. Bom, deixa eu ser um pouco mais precisa em relação a isso. Eu acredito que todo mundo aqui já experimentou uma receita, provou uma receita na casa de alguém e pediu a receita e seguiu à risca aquela receita. Sendo que quando a gente foi comer aquilo que nós fizemos, aquilo que nós preparamos, não saiu exatamente como aquele sabor que a gente havia experimentado. Ou às vezes até o sabor ficou igual, mas a textura não ficou. Ou então a apresentação não ficou igual. Por que será que isso acontece? A gente precisa desenvolver essa maturidade, porque maturidade ela se alcança, né? Nós não somos maduros em tudo. Ser vivido não significa que a gente é maduro. Ser experiente não significa que nós crescemos, que nós aprendemos aquilo que a gente precisava aprender. E essas questões, elas têm a nos ensinar exatamente neste ponto. Será que a gente está preparado para seguir os destinos que nós estamos nos propondo? Bom, de acordo com Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, eu vou ler aqui com você. A gente tem um encontro, mas a gente precisa se preparar para esse encontro. Vamos lá? Apocalipse 3, 21 diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como eu estava dizendo para vocês, a gente tem que encontrar essas respostas na Bíblia. E quando nós encontrarmos essa resposta, a gente precisa se preparar para ela, porque existe um distanciamento muito grande entre saber o que fazer e fazer. O nosso noivo está nos esperando e ele precisa nos encontrar. Se nós já sabemos que existe um objetivo, um lugar para se chegar, se nós já sabemos que esse lugar existe, para que a gente possa ter esse encontro maravilhoso com o nosso noivo, a gente precisa tomar algumas atitudes, umas decisões bem importantes. Por quê? O que foi necessário Cristo passar para ele sentar-se no trono? Porque ele está dizendo
na sua palavra que nós vamos sentar lá se vencermos com Ele. Mas Jesus passou por uma trajetória dura e não foi só ali no Calvário, foi durante toda a sua vida. Ele abdicou de muita coisa. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre esse encontro e sobre o que a gente precisa passar, pelo menos ter uma noção do que a gente precisa passar para termos esse encontro bem sucedido com o nosso noivo, quando ele vier nos buscar. E aí eu queria que a gente seguisse 5 dicas, mas antes de seguir essas 5 dicas, a gente precisa atentar para a regra áurea. A regra áurea é: não olhe para trás. Não olhe para trás. Todas as direções, elas serão importantes para a gente nesse trajeto, nesse percurso que nós vamos fazer na nossa vida cristã. E olhar para todas as direções fazem grande sentido, mas o que vai prejudicar a nossa trajetória é olhar para trás. Por que isso, amados? Porque quando a gente olha para trás, algo nos paralisa. Já parou para perceber isso? Às vezes a curiosidade nos paralisa. Você já parou para perceber isso? Às vezes você está seguindo o destino na rua e você passa por uma aglomeração. Você não sabe o que aconteceu, mas você segue adiante e fica olhando para trás. Então, aquilo ali fica te privando do seu objetivo, fica te atrasando do seu destino. Por quê? Porque aquela curiosidade foi despertada. Então, olhar para trás, por uma questão de curiosidade, ela vai nos paralisar. Mas também ela pode nos paralisar por uma questão de encontrarmos alguma lembrança que nos traga saudade. E essa lembrança pode até ser uma lembrança negativa, de alguma coisa, alguma memória que Deus já nos perdoou, Deus já nos retirou daquele lugar, Deus já nos livrou, nos afastou daquelas pessoas. Mas quando nós olhamos para trás, sentimos alguma carência, sentimos alguma saudade de algo que não vem de Deus. E isso é negativo, porque isso vai nos paralisar. Outra coisa também que pode acontecer quando olhamos para trás é nos lamentarmos. O lamento pode aparecer quando a gente olha para trás e vê: caramba, era eu que podia estar ali, era eu que podia ter tido aquilo ali. E aquele lamento nos paralisa. E aquilo que a gente tinha adiante de nós, a gente já fica em dúvida se quer continuar seguindo aquele caminho. Percebe como é prejudicial olhar para trás? A caminhada cristã, ela não foi feita para olharmos para trás. Aliás, muita coisa na vida foi feita para não ser olhada para trás. Até mesmo se a gente observar o carro, quantos espelhos ele tem? Ele tem 3 espelhos para nos dar amparo, né? Tem um na frente, aqui adiante de nós, e ele tem 2 nas laterais. Percebe que os espelhos são pequenos? São para não atrapalhar a amplitude da nossa visão, porque a amplitude da visão é de vidro. Então, o maior vidro que nós temos no carro é o da frente, porque a gente precisa ter ampla visão no carro.
E os outros espelhos são para nos livrarmos de riscos. Fazer uma manobra para atravessar, para estacionar, fazer uma manobra qualquer. A gente precisa daqueles espelhos ali para nos dar uma direção. Só. O restante é olhar para frente. A vida cristã ela é tão desafiadora, mas ela também é tão gostosa, porque tudo vale a pena. Já parou para observar quanta coisa a gente ganha olhando para frente? Quando uma criancinha cai no chão, né, leva aquele tombo, o que a gente faz? A gente incentiva que ela se levante. A gente não fica, fica aí no chão, olha, que machucado feio. A gente não deteriora, a gente não deprecia o momento. A gente ergue a criança, a gente eleva a sua capacidade, né? Então, essa questão do não olhar para trás, ela tem um sentido muito grande para o cristão. Tanto é que existem várias passagens da Bíblia que a gente pode encontrar de pessoas que focaram seus objetivos no que estava adiante. E as palavras de ânimo e de força estiveram sempre em evidência. Então, a regra áurea é não olhar para trás. E a gente vai, claro, pensar um pouquinho sobre os 5 lados que a gente precisa focar para que a gente consiga atingir o nosso objetivo final. Vamos botar assim, o objetivo final é encontrar o nosso noivo. Nós não sabemos o dia que o nosso noivo vai chegar. Ele pode chegar daqui 1 hora. Eu tenho que estar pronta. E você? Será que você está pronto para esse encontro? Vamos lá, o primeiro é olhar para frente. A gente já está falando um pouquinho disso, né? Que é atentar para os nossos objetivos. Querido, se você não tem um objetivo, é melhor parar tudo que você está fazendo agora e traçar. As meninas lá no trabalho, às vezes, falam: como é que você consegue dar conta, Kelly? Com tanta coisa aí para fazer, tanta entrega, e-mail para responder, né? Que nesse período de pandemia agora a gente está trabalhando intensamente de home office, né? E eu falo, eu organizo. Eu tenho que ter tempo para o meu trabalho, eu tenho que ter tempo para minha família, eu tenho que ter tempo para mim, eu tenho que ter tempo para cuidar da casa, do marido. E tem que ter tempo também para Deus, para fazer meditação, para fazer vigília, manter o momento de oração em dia, porque Deus é que nos sustenta. Se eu não alimentar a principal fonte da minha vida, tudo vai desandar, porque eu posso ser muito bem sucedida aos olhos de outras pessoas e a minha relação com Deus não estar construída numa base sólida. Irmãos, o que interessa no final das contas é Deus, porque a gente vai perder tudo na vida. Tudo que a gente conquista, a gente perde. Nós perdemos pessoas, nós perdemos bens, nós perdemos recursos, perdemos valor. A nossa trajetória é uma trajetória de desafios, a gente precisa estar encarando isso aí. A gente vai encarar as limitações da idade, a gente já encara, né? Eu já tenho 39, me olho no espelho e falo: meu Deus, cabelos brancos, né? A gente vê aí as crianças que a gente pegou no colo, tudo homem, mulher, já tudo grande. E graças a Deus por isso, porque envelhecer, amadurecer é uma dádiva, né? Então a gente precisa olhar para frente, precisa ter um objetivo. Porque a nossa vida precisa ser uma vida de ordem, precisa ser uma vida planejada, bem executada. As pessoas precisam olhar para nós e ver alguma coisa diferente. E quando elas vierem falar sobre essa diferença, a gente tem que estar na ponta da língua. A glória de Deus. É Deus na minha vida. É Cristo na minha vida. Vem participar disso, né? Então tudo é para o louvor de Deus, tudo é para a glória do Senhor. Então, o primeiro lado que a gente tem que olhar, a primeira direção, é para frente. A segunda direção
é olhar para o lado. Já parou para perceber quem está caminhando com você? Eu queria te dizer o seguinte, a gente escuta tanto coach, tanto pastor, falando aí que a gente tem que se livrar de pessoas tóxicas, de companhias inadequadas, né? Eu concordo que a gente não deve manter, nutrir relações que comprometam a nossa reputação, que comprometam as nossas virtudes, né? Que desqualifiquem as nossas virtudes, que ponham em dúvida a nossa moral, né? E, se possível, se distanciar de pessoas que não contribuem com nada, porque eu acredito que se eu estou sendo influenciada por uma pessoa vazia, dentro de pouco tempo eu estou me tornando uma pessoa vazia. Se eu alimento os meus olhos, os meus ouvidos com coisas vulgares, com coisas inúteis, aquilo ali vai se transformar em algo na minha vida, sim. Eu acredito nisso, que de alguma forma aquilo penetra em algum momento. E nós somos luz do mundo. Na verdade, nós é que devemos ter esse poder, vindo de Deus, claro, de influenciar, de afetar pessoas para que elas sejam transformadas pela vontade de Deus. Nós mesmos não temos nenhuma condição de mudar ninguém. Alguém mudou você? Não. Ninguém me mudou. Quando eu quis, eu sofri uma mudança. E você também foi assim. Nós fazemos essas escolhas. Então a gente precisa olhar para o lado para saber quem está caminhando ao nosso lado. Eu queria também destacar um ponto. Às vezes a gente acha que as pessoas que estão ao nosso lado não são pessoas que nos apoiam, são pessoas tóxicas. Gente, o mais importante é saber quem nós somos. Será que eu estou sendo tóxica para alguém? Será que eu estou sendo uma influência positiva? Será que eu estou colocando as pessoas para cima? Será que o que sai da minha boca e o meu exemplo são luz? É isso que a gente precisa preocupar. Porque às vezes a gente está precisando de um apoio, de uma pessoa do nosso lado, mas também pessoas ao nosso lado estão precisando do nosso apoio. Ah, Kelly, mas eu tenho passado por dias tão difíceis, situações tão bárbaras. Eu precisava de alguém para me apoiar, para me cuidar. Irmão, coloque isso diante de Deus. Porque se não tem ninguém do seu lado, abra o seu olho. Precisa ter alguém do seu lado, nem que seja para você cuidar. Porque nós fomos feitos administradores das nossas emoções, administradores dos nossos relacionamentos, administradores do nosso tempo e dos nossos recursos. Deus, quando colocou Adão e Eva naquele jardim, ele designou uma função para ele. Olha, agora você vai administrar tudo isso. Né? Então isso é importante para nós. As pessoas que estão ao nosso lado, elas podem não somar muito. Mas será que não está na hora de eu somar na vida dessas pessoas? Então vamos olhar para os lados, saber quem está do nosso lado. Terceira direção, olhe para baixo. Kelly, como assim olhar para baixo? Eu achei muito importante isso, porque Deus falou comigo sobre isso também. Eu preciso, irmão, olhar para baixo. Primeiro, para saber aonde que eu estou pisando. Será que os lugares que eu estou entrando são os caminhos que Deus escolheu para mim? Mas a pergunta mais importante não é essa. Será que eu estou pisando em alguém? Será que a pessoa que trabalha na minha casa se sente honrada ou se sente humilhada? Será que o meu cônjuge se sente honrado ou se sente humilhado? Será que a gente tem tratado as pessoas com honra, com gentileza, com carinho, com amor?
Ah, Kelly, mas você não sabe quem são as pessoas que convivem comigo. Você não conhece minha vizinha. E aquilo ali é brabo, irmãos. Se Deus colocou no nosso caminho, é porque a gente tem condição de desenvolver, de receber amor de Deus para poder destinar para aquela pessoa ali. Você lembra quando que você foi amado? Nós fomos amados quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. A quarta direção que a gente tem que olhar é para dentro. Irmãos, o que vocês têm guardado aí dentro? Kelly, o que você tem armazenado aqui e aqui? A gente precisa cuidar disso aqui, irmãos. Porque o que está dentro de nós prolifera no nosso corpo. Quantas dores o nosso corpo sente por conta daquilo que está dentro de nós. Já percebeu isso? Às vezes você está na rua, numa situação super estressante, você estava ótimo. E aí você sente uma dor de cabeça insuportável que não passa por nada. Por quê? Porque houve um abalo psicológico, um estresse. E aí a gente precisa prestar atenção em tudo isso. Deus nos fez um ser integral. Nós não somos só espírito, nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos o interior. E é tão importante o coração para Deus que Ele fala muitas vezes na sua palavra sobre o coração, né? Então vamos guardar preciosidades dentro de nós, vamos pensar coisas boas, coisas positivas, memorizar as palavras de esperança, amém? E a quarta direção, vamos olhar para cima. Irmãos, olha o céu que Deus fez para nós. Muito além disso aqui nós vamos morar. Muito além. A gente não pode imaginar o tamanho da casa de Deus que Ele vai nos levar. Olhe para cima. Quando você não enxergar nenhuma alternativa, olhe para cima. É de lá que vêm todas as respostas. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso. Quando eu recebi esse tema para a gente trabalhar aqui, que é não olhe para trás, Deus ministrou muito na minha vida. E eu recebi, um tempão esse texto. Eu digo para os amados, desde o dia que eu recebi, Deus tem falado comigo, Kelly, nada de olhar para trás. Olha para frente, olha para o lado, olha para baixo, olha para dentro, nada para cima. Que você possa encontrar, irmãos, vocês possam encontrar, irmãos, todas as respostas, meditando na palavra do Senhor, na pessoa que está do seu lado, porque Deus se revela através das pessoas, nos animais, na natureza. Deus está falando conosco a todo momento. Desliga um pouquinho seu smartphone, desliga um pouquinho a televisão, a série de TV. Às vezes até um excesso de lives não faz sentido. O que faz sentido é nós cuidarmos da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão com o nosso semelhante. É isso que vai fazer valer a pena. Então, não vamos olhar para trás. Foi um prazer estar com vocês. Espero que a graça, a paz do Senhor Jesus possa ministrar e superabundar na vida de cada um de nós. Um beijo. Olá, irmãs, boa tarde. Mais um momento que passamos juntas aprendendo mais da palavra de Deus com o tema Não Olhe para Trás, trazido pela irmã Kelly Sodré. Agradecemos ao Senhor pela vida da nossa querida irmã. Olhar para trás nos impede de nos alegrarmos com os presentes que o Senhor nos dá no presente e a cada dia. Olhar para trás nos impede de contemplarmos as misericórdias do Senhor que se renovam a cada amanhecer.
Olhar para trás nos impede também de entendermos a esperança viva que Cristo Jesus nos dá por meio da sua morte e ressurreição. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prosseguir para o alvo. Esta é a nossa meta. E para o próximo mês, no dia 20 de setembro, estará conosco a irmã Maria Raimunda trazendo o tema Andar no caminho aberto pelos seus passos, Jesus. Coloque na sua agenda. E agora vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças a Ti na grandeza da Tua santidade. Queremos Te agradecer, Te louvar, Senhor, por esse momento tão importante que passamos juntas, Senhor. E queremos colocar já diante de Ti o próximo encontro, dia 20 de setembro, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor. Fale conosco por meio da irmã Maria Raimunda. Traga, Senhor, nosso entendimento, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor, nos aperfeiçoar em Ti, Senhor. Nos importa, Senhor, a Te agradar, Senhor. Pai, queremos pedir as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada irmã que está agora reunida conosco, sobre sua casa, sobre os seus sonhos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar abençoando cada vida, Senhor. Pedimos também, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, todos os ministérios, líderes, irmãos que cooperam ou trabalham para Ti, Senhor, na nossa igreja. Que a Sua boa mão, Senhor, continue sustentando, direcionando. Que o Senhor possa continuar renovando, Senhor, a alegria e a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que todos nós, em nome de Jesus, possamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, anunciando o nome dele a todos, Senhor, e proclamando, Senhor, o Teu reino, meu Pai. Pedimos, Senhor, pela Tua igreja constituída na terra, pelo povo que se chama pelo Teu nome e por toda a humanidade, pelas autoridades, que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando, Senhor, neste momento que nós estamos passando de tanta, Senhor, adversidade, mas nós cremos e confiamos em Ti, Senhor. Cremos e confiamos no Teu controle, Senhor. E por isso nós seguimos alegres, Senhor, confiando dia após dia, Senhor, na Tua graça, meu Pai. Esta é a nossa oração. Receba em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo mês, irmãs, no dia 20 de setembro, às 16 horas, estaremos juntas novamente. Andar no caminho aberto pelos seus passos, Jesus. Até lá, se Deus quiser.